Deixa eu colocar então aqui para vocês. Eu já mandei pelo WhatsApp, né, para vocês ali o material, que é esse cara aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho. Então, como é que funciona, né, um sistema assim de comandos sequenciais, tá? Para vocês terem uma ideia, vamos supor aqui nesse caso, aqui eu achei esse aqui na internet, aqui um exemplo de como se fosse uma alimentação de alguma máquina, né? Ou a retirada de algum produto que está sendo feito aqui, alguma coisa, e retira, depois vai para um magazine, né? Vai para uma esteira, vai para algum outro lugar, tá? Então, olha só, aqui é um cilindro, tá, gente? Aqui é um atuadorzinho, ó. Ele vem aqui, empurra essa peça para cá, sei lá, é usinado, é trabalhado, alguma coisa feita nele aqui, depois ele cai para cá, quando termina, né? Ele cai. Aqui tem um outro atuador aqui que tem um avanço aqui que vai fazer com que ele venha até aqui em cima e passe essa peça aqui para cima, certo? Então tem dois aqui fazendo esse trabalho, ó. Um empurra até aqui, o outro esse material desce aqui, esse outro aqui vai lá e sobe e descarta ele aqui nesse local aqui, tá? Então, gente, a gente tem que trabalhar em sincronia aqui com esses caras aqui, tá? Então, a gente tem que comandar eles, mas como que a gente comanda, né? Então, cada um deles você já sabe que a gente dá nome para eles, tá? Mas agora a gente tem que saber também quando que um avança, quando que um retorna, né? Ah, desculpa, Vitor, depois eu passo do negócio do temporizador ali para vocês, tá? Tem problema não, senhor. Tá. Eu não fiquei triste com o senhor ter esquecido. Não, eu não esqueci. Então, gente, a gente trabalha com os atuadores em comandos sequenciais, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o trabalho 1, né, de avançar. Então, quando ele avança, tá, a gente chama ele é o cilindro A, por exemplo, tá? A gente chama ele de mais ou de menos, tá? Então, quando está avançando, a gente coloca ali um mais, certo? E quando ele está retornando, a gente coloca um menos. Então, nesse caso aqui, ficou um avanço do A, ele avança, né? O A avança, vamos chamar esse cara aqui de avanço. Nesse caso aqui, o B não trabalhou, tá? Aí depois o B avançou, nesse caso aqui, o segundo passo, né? O B avançou, certo? O A recuou, esse cara recuou. Depois o B recuou. Tá? Então é um trabalho que eles fizeram assim. Esse cara aqui avançou, esse aqui já estava recuado, depois ele avançou, né? Esse aqui não fez nada. Aí depois esse aqui recuou e esse daqui recuou para cá, certo? Então esses foram os passos, esses foram os comandos que a gente deu para poder automatizar essa parte aí da máquina, tá? Então seria quase que uma tabela que a gente faz, tá? Quase que uma tabelinha. Se vocês quiserem colocar numa tabela, conseguirem entender pela tabela, tranquilo, perfeito, tá? Dá para ser também. Desde que consiga fazer, né, os movimentos, pode ser como se fosse uma tabela. Tá? Então, qual é o trabalho? Né? Movimento deles aqui, beleza, pode ser por aqui. Mas tem várias formas da gente dizer como é que é esse trabalho, né? De colocar por extenso como é esse trabalho aí. Então, a representação dos movimentos são abreviadas ou algébrica, né? Na forma algébrica. Essas representações, mais utilizadas devido à sua simplicidade, as letras maiúsculas representamos cilindros, né? E o símbolo mais é empregado para representar o movimento de avanço, como eu havia falado. E enquanto o símbolo de negativo, né, menos, representa o movimento de retorno.
Então, A mais, por exemplo, ali, né? Na forma A mais, representa que o cilindro A está avançando. B mais representa que o cilindro B está avançando também. A menos, o cilindro A está retornando, está recuando. E o B menos, o cilindro B está recuando. Tá? Então, fica sempre nessas expressões aqui, ó. A positivo ou mais, né? Avança, menos recua. Até aí tá tranquilo? Sim. Sim, senhor. Quero entender, porque um dia eu botei aqui o meu celular do lado e ele estava com a tela aberta e o Google disse que não entendeu nada. Imagina o Google não entendeu, cara. Bom, se dois movimentos de cilindros diferentes, tá, ocorrem ao mesmo tempo, as letras que representam esses cilindros devem estar escritas entre parênteses, tá? Como no exemplo aqui, ó, tá? A mais vai avançar o A, certo? B mais vai avançar o B. Entre parênteses, os dois vão retornar ao mesmo tempo, tá? Então, é assim que vai funcionar, então, a situação ali dos avanços, dos comandos, tá? A mais avança, né? Eu vou escrever isso aqui para vocês e vocês vão fazer um circuito, como estão nos exemplos aqui. Tá? Então, até vou querer que vocês façam esses exemplos aqui depois. Tá? Então, vai ser assim, ó, A mais avança o cilindro A, B mais vai avançar o cilindro B, C mais vai avançar o cilindro C, vai ter um outro cilindro, A menos, né, vai recuar o A, B menos vai recuar esse cara, e C menos vai recuar o C, o outro cilindro, certo? Tudo isso, eles vão estar num circuito só, tá? Que nem vocês fazem aí para aproveitar, fazer no mesmo arquivo, tá? Não vai ser feito mais, vocês vão fazer um circuito só, tá? Vocês vão fazer num circuito só. Esse outro aqui de baixo, no outro arquivo. E nesse outro aqui, outro arquivo, tá? São cilindros, são exercícios bem diferentes, tá? Então, quando estiver assim, ó, entre parênteses, esses dois aqui vão recuar ao mesmo tempo. A mais avançou. C mais avançou. Não foi o B agora, não foi na mesma sequência. Avançou o C. Depois o B mais. E depois o C menos e o B menos vão recuar ao mesmo tempo. Depois o A vai recuar sozinho. Tá? Nesse outro aqui, já vai estar avançado, então quer dizer que esse meu cilindro aqui já está avançado. A menos, ele vai recuar. B mais, vai avançar o B. C mais, vai avançar o C. A mais, porque esse aqui já recuou, né? Vai avançar, vai recuar o B e vai recuar o C. Bem barbada, tá, gente? Então, como eu falei para vocês, não tem fórmula, né, gente? Deixa eu interromper aqui. Entrar no Fluid Sim. Por isso que é importante ter o Fluid Sim, tá, gente? Sem o Fluid Sim, fica bem difícil de fazer. O primeiro lá, bem simplesinho que a gente tinha visto, era o A mais, B mais. Acho que era bem simplesinho, né? Acho que não tinha C. É esse aqui, eu acho. Abrir. Então, como é que funciona esse cara aqui, ó? Tá? A mais, B mais, B menos, A menos. Então, eu sei que ele vai avançar e vai retornar os dois cilindros. Sor, não dá para ver tua tela. Tá. Parei que eu não tinha compartilhado aqui. Compartilhar.
Estão vendo o fluido sim? Agora sim. Agora sim. Beleza. Então, já sei que são dois atuadores, né? O A e o B, certo? São de dupla ação. Então, quando eu uso um de dupla ação, eu uso essa válvula de 5 duas vias. 5 duas vias. Monto ela, né? Ela vai receber ar dos dois lados, certo? Monto ela. Monto isso aqui, já faço a ligação desses dois caras aqui, essas duas conexões. E depois eu vou pensar aqui, ó. A menos, ele está a zero, né? É o recuo, né? Só que como a gente já dá o nome para eles, né? A gente tem que saber quem vai mandar em quem. Então, olha só, gente, eu faço assim, ó. Sempre eu olho o último movimento, tá? O último movimento dessa sequência aqui vai ser o que vai comandar o meu primeiro movimento. Entenderam essa parte? Meu último movimento vai ser o comando do primeiro movimento. Então, quer dizer o quê? Que quando o A recuar, ó, A menos recuou, ele vai mandar o A mais avançar. A mais avançar. Então, quer dizer que o meu A vai avançar. Ele está aqui no zero, meu A vai avançar, vai ir em A1, certo? Quem é, então, o cara aqui que manda avançar? O A menos? O A menos é quem? É o A0. Então, esse cara está aqui, ó. Esse cara aqui vai mandar ele avançar. O A menos. O A menos, o último movimento lá, ó, é quem vai mandar esse cara aqui fazer o trabalho. Então, ele está aqui, ó. Ele está mandando esse cara, o A avançar. Certo? Quando eu ligar aqui, ele vai mandar isso aqui tudo para cá. E esse atuador vai avançar. Quando ele avançar, tá, gente? Quando ele avançar, que ele bater em A1, o A está mandando o quê? Qual é o comando que ele está dando agora? Mandando o B avançar. Se esse aqui é o meu cilindro B, quem é que está no avanço aqui? Para comandar ele para avançar? O A1. O A1 está mandando esse cara aqui avançar. Por isso que ele está aqui, ó. Olha o nomezinho aqui dele. A1. Tá? Bom, o A1 mandou o B avançar. O B avançou. É positivo, né? O B avançou. O que ele faz agora? Ele manda o próprio B recuar. Então, quem é que está mandando o B recuar agora? B1. O B1. O B1 está mandando esse cara recuar. Tá? B1 recua. O que ele manda o outro fazer agora? Qual é o próprio comando? O A recuar. Então, no recuo, está ligado o B0. Quando bater aqui no B0, está no recuo do A. Ó. Daí vai mandar o A recuar. Conseguiram perceber essa lógica aí, gente? Confuso, mas deu para entender. Aí, Sora, Deu faz pra uma simulação sacar. aí pra nós. Daí, Sim, vou simular aqui para vocês aqui, então. Então, olha só. Coloquei lá, já estou sabendo que são dois atuadores, A e B, né? Vou colocar o nome aqui de A0, aquela mesmo esquema, A1. Nesse outro aqui eu vou colocar B0, B1, né? Aqui as válvulas pilotadas, 5 duas vias. Aqui 3 duas vias, já estou sabendo que vai fazer avanço e recuo, 2 sentidos, né? Um ciclo contínuo. Então, quer dizer que eu tenho que ter 2 roletes, tá? 2 roletes. Aqui também. E uma botoeira, tá? Com trava para ele fazer ciclo contínuo. Beleza. Apertei. Deixa eu colocar mais devagar um pouquinho. Cadê? Opções. Tá em 5. Tá. Vejam que, olha só, gente, eu andei trocando algumas coisas aqui, tá? Eu acho que vou fazer o seguinte. Não, deixa assim primeiro. Depois eu mostro para vocês. Tá, primeiro vamos ver o funcionamento.
Ó, avançou então o A, avançou o B. Recuou o B, recuou o A. Avançou o A, avançou o B. Recuou o B, recuou o A. Beleza. Ô, Sor, eu acho que... Porque quando chegou no A1, aquela outra que tá com a etiqueta de A1 aqui vai acionar, né? Aí vai passar o A para acionar aqui o B0, né? Isso, tem que colocar os nomes, né, em quem vai fazer o comando. É isso que tu tem que fazer. Ah, o nome desse cara aqui. Quem é que vai fazer o A1 avançar? O A0, ó, é o A negativo. Então, quer dizer, quando esse aqui estiver controlando, mandando, né, ele vai fazer esse cara aqui avançar. Ele vai estar ligado no avanço, ó. Esse lado aqui é o lado do avanço, né? Aí ele vai avançar. Então, quando ele bater em A1, ele vai fazer com que o outro comando seja feito. Então, o A1 vai comandar quem avançar agora. Qual é o próximo passo? B avançar. Então, ele vai estar no avanço do B. Ó. O A1 é esse cara aqui. Manda, quando ele faz o trabalho dele aqui, que ele chega em B1, ele manda o que fazer? O B recuar. Então, se o B recua, quem mandou ele recuar é o B1, né? Seria o B1. Está mandando ele recuar, está aqui ligado no recuo. Depois que o B1, o B- chega, né? Aqui no B0, na verdade, B1, né? B-, né? Chega aqui, ele manda o A recuar. O A, ele está avançado, ele vai recuar, tá? Então, ele vai estar ligado aqui, ó, B0. B-, B0. E essa função eu faço com aquela reguinha lá, senhor? Sim, tem que fazer a reguinha ali, né? Então, vai clicar ali, vai aparecer as etiquetas, né? A0, 0, A1, 100, tá? Vocês colocaram 100. Por que está 98 ali no meu, tá? Porque o que acontece? Eu vou mudar aqui, ó. Esses roletes, tá? Eles são com gatilhos, tá? São com gatilhos. E esse aqui, ele está no avanço, tá? No avanço, quando ele recebe sinal do avanço. Tem essa setinha aqui, ó. Tá? Tem essa setinha aqui do lado. Então, vamos botar o rolete aqui só para vocês verem uma coisa. Botei o rolete. Esse cara aqui é o B0, ele é aqui, ó. Vou botar, já está 100, tá, beleza. Vamos botar aqui no recuo. 100 no A1. Aqui também 100. Vamos simular. Quando eu aciono esse cara aqui, ó. Olha só, ele já está voltando, ó. Por que ele está voltando, gente? E por que ele está sempre andando assim, né? Porque essa válvula aqui, ó, ela está sempre pressionada aqui, ó. Então ela está sempre mandando pressão. Ela está sempre mandando pressão, tá? E aí quando ela bate lá, né? O ar fica liberado para ele passar. Então está sempre dando pressão nessa válvulazinha aqui. Então está sempre indo e voltando. Sempre essa válvula que vai ficar liberada. Então o que eu faço para que escape? Olha só, deixa eu até abrir a minha imagem aqui. Assim, ó, pensem assim, ó, gente, ele vem aqui, tá aqui o atuador, tá? E vem essa válvulazinha, é o contrário, né? O atuador vai bater, tá? O atuador vai bater nessa válvula e ela pressiona isso aqui e vai junto. Fica pressionado sempre. Então, quer dizer que está sempre passando ar, tá? Agora, se essa minha válvula tem um gatilho, ela vai fazer isso aqui, ó. E vai liberar a válvula. Aí não tem mais pressão. E aí fecha a válvula. Não vai ficar passando ar, tá? É isso que acontece, tá? Nesse esquema ali que eu fiz ali. Então, quer dizer que ele vai vir, o atuador vai bater, vai fazer o trabalho e depois vai liberar, para poder manter fechado aquele, não passar ar, né? Então, ele não vai ficar mantendo aberto, vai ficar liberado, certo? Então, ele vai fazer esse movimento, né? Para poder escapar. Então, eu faço o quê?
coloco uma válvula com gatilho, um acionamento com gatilho, né? Venho aqui, opa. Então, na hora que vocês montarem, vocês vão ver isso aí, tá? Vai acontecer. Mas depois a gente resolve. E, se não me engano, foi esse aqui que eu troquei. Então, eu, vez de 100, tá? Eu coloco 98. Ele vai passar um pouquinho. Boto 2 milímetros, no caso. Ele vai passar e vai ir para o 100, mas só que em 98 já está lá o meu camisinho lá para poder fazer essa liberação da válvula, tá? A liberação da pressão. Então, eu coloco 98. Esse aqui eu acho que eu não mexi, né? Não. Quando é no recuo, né? Eu coloco 2. Em vez de colocar 0, eu coloco 2, tá? Então, quando é no recuo, coloco no 0. Por isso que eu usei ele aqui, ó. Esse aqui, o A1, é no avanço, tá? Então, quer dizer que nesse cara aqui, no avançado, aqui está em 98, ó, tá? Quando é no avanço, é esse cara aqui, tá no 98. Quando é no recuo, que é o B0, né? Eu coloco aqui no... Em vez de colocar no 0, eu coloco no 2. Tá? Então, ficou nesse cara aqui no recuo. Olha aqui como ele está no recuo, tá? E aí tem o esquema das setinhas, ó. Quando tem essa setinha para cá, no recuo. Quando tem essa setinha para o outro lado, é no avanço. Quando vocês procurarem essa válvulazinha aqui, né? Então, essa setinha apontando para a esquerda, né? É no recuo. Quando é a setinha apontando para a direita, é no avanço. Opa, aqui. Esse cara aqui. Certo? Então, gente, pode falar. Não, eu só concordei, Flor. Então, é isso aí, ó. Dá um play. Aí, coloca um botãozinho com trava ali para ele funcionar contínuo, né? Não precisa interpretar nada, não vou colocar interpretação agora. Agora vocês têm que entender ali a sequência. Tá? Recuou. Não sei se avançou. Recuo B. Recuo A. Beleza. É isso aí, gente. Alguma dúvida? Primeiro tem que tentar fazer, né? Fale. O que acontece se tu colocar a coisinha com gatilho e deixar no 0 e no 100 normal, que nem estava antes, ela não vai funcionar? Daí vai ficar que nem esse cara aqui, ó. Ele vai ficar pressionando ali. É como se tu fosse manualmente lá, tá? Tá montando lá o circuito. Parte física dele lá, né? E aí tu vai lá e coloca o camisinho um pouquinho mais para baixo, para que ele escape um pouquinho, para poder liberar a válvula. Ele pressiona a válvula e depois ele passa, né? Ele vai passar, ele vai pressionar aqui, né? Se eu deixar aqui, ele está pressionando. Agora, se eu passar para cá, ele vai liberar. Ó, tá pressionando. Quando chegou aqui, libera. É como se fosse isso daí, tá, gente? Então, ele vai bater lá no lugar lá onde ele tem que bater e ele tem que passar um pouquinho para que libere a válvula. Se eu não fazer essa distanciamento aí, pode ser manual lá na hora de fazer lá fisicamente, né? Se eu não fizer isso aí, ele vai ficar pressionando. Então, ele vai ficar ali ainda pressionando. Tá? Então, quer dizer que o ar ainda está passando, ainda tem pressão, porque está aberta a válvula. Eu preciso que ela feche. Então, eu faço com que ela passe e libere. Tá? É mais ou menos isso. Não sei se tu entendeu, né? Porque sem mostrar assim, a parte física. Agora sim, obrigada. É que nem esse cara aqui, ó, o A0. Por que vem com esse desenho A0? Ele já está pressionado. Já está, ó, livre aqui para passagem de ar, já está aberto, ó. Agora, se ele tivesse aqui que nem o outro, né? Nem esse cara aqui, por exemplo, ou esse aqui, por exemplo, não tem nada liberado, é porque está fechado, ó. Certo? É como se fosse isso daí, ele vai só liberar essa válvula, tá? Então, tarefinha para amanhã. Aquelas do exemplo, tá, gente? Opa, deixa eu compartilhar ali com vocês. Aquelas 3? Aquelas 3.
tentem fazer. Se não conseguir, amanhã a gente faz junto, tá? Deixa eu só então botar aqui, compartilhar. Aqui. Então, é essas aqui, ó, tá? É o mesmo esquema daquela ali que eu mostrei para vocês. Opa. Claro que aqui tem mais cilindro, né? 3 cilindros. Façam esse daqui, tá, gente? Se conseguirem fazer esses outros aqui, beleza. Mas se não conseguirem, não precisa quebrar tanto a cabeça, senão o cara fica até meio anojado ali, porque não consegue, tá? Mas depois vocês vão entender como é que funciona esse aqui. Esse aqui é assim, ó. Quando eu aciono o B, né? O B vai mandar esses 2 caras aí ao mesmo tempo. Então, eles têm que estar ligados na mesma sequência, mesma série, tá? É assim que acontece. Então, como é no recuo que ele vai mandar esses caras retornar, tá? Mas quem está mandando é o B avançado, é o B+. Tá? Quando ele bater no B+, ele vai mandar esses 2 caras recuar ao mesmo tempo. Então, eles têm que estar ligados no recuo, tá? Mesma pressão que vai fazer para um, vai fazer para o outro. É só isso. Só as ligações das mangueirinhas. Tá? E o outro é no avanço ali. Então, quer dizer que é no avanço, né? Esse aqui já começa avançado, o A. E esses 2 aqui no recuo, então, eles têm que estar... Não, esse está num avanço e num recuo, tá? Um avanço e num recuo. Esse aqui vocês vão quebrar um pouquinho mais a cabeça para fazer. Mas esses 2 aqui até vai. Tá? Mas esse daqui... Nossa, sacana, né? Tu faz teus exemplos com A, B, né? No nosso, tu bota A, B e C. Em sequência e não sei o que lá. É bom para vocês pensar um pouquinho. Fazer os testes. Fale, Vitor. É para fazer os 3 ou só para fazer o primeiro? Tentem fazer, cara. Tentem fazer os 3, tá? Se não conseguirem, daí me mandem só o que vocês conseguiram fazer. Beleza? Dá pra mandar em branco também? Cabeçalho. Meu nome. Não, mandar em Meu nome branco, eu acho que vocês não vão mandar, capaz. Tá bem tranquilo. Meu nome eu garanto que eu mando. Então tá, gente. Mas seria isso aí. Bem de boa, tá? Daqui a pouquinho mais eu mando as gravações. E quanto àquela do temporizador, Vitor, eu já tinha feito na aula passada. Uhum. Se puder dar uma olhadinha no vídeo lá. Eu olhei agora, por isso que eu não... Ah, malandro. Daí vem perguntar depois, é mais fácil, né? Óbvio. Então tá, gente. Beleza. Aguardo, então, até às 14 amanhã com os exemplos prontos, todos. Bom. Tá? Feito, galera. Bom Feito. trabalho para vocês. Qualquer coisinha me chama. Feito. Professor. Tchau. Professor, valeu. Pode deixar, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera. Valeu, senhor. Ah.